Você é um peixe. Sim, é isso mesmo. Você e aqueles seres aquáticos com nadadeiras são ambos peixes. Assim como cavalos, papagaios, jacarés, sapos e muitos outros animais. Mas, afinal de contas, por que te enganaram até agora? Por que nunca te contaram nada? Bom, é sobre isso que vamos falar agora. Vamos nessa! Olá, criaturas da internet, eu sou Davi Calazans e você está assistindo a mais um episódio do Ponto em Comum que só se tornou possível graças aos meus incríveis apoiadores que já passaram por uma época da vida em que eles se pareciam um pouco com um peixe. Você não só é um peixe, mas um dia você já foi a cara de um. É sério. É uma pena que você era pequeno demais para se lembrar, mas eu vou te ajudar a refrescar um pouco a memória com essas duas imagens aqui. Uma delas é um peixe e a outra é um ser humano. Ambos estão ainda em processo de desenvolvimento embrionário. Tá, mas e aí? Quem você acha que é o ser humano? Bom, pelo menos eu sei que a maioria de vocês lá no Insta acabaram achando que é esse aqui. E olha, vocês acertaram. Parabéns! Inclusive, aproveita e me segue lá no Insta para não perder as próximas enquetes. Vai lá dar uma olhadinha. Bom, mas então, não só você, mas vários outros animais se pareciam com peixes quando eram apenas um embrião. E o que é mais incrível é que você tinha até brânquias. Ou quase. Na verdade, todos nós, quando estávamos no ventre de nossas mães, tínhamos pequenas aberturas de cada lado do corpo, que são conhecidas como fendas branquiais. Elas em peixes dão origem à mandíbula e estruturas que suportam as brânquias. Agora em humanos, essas mesmas fendas formam um conjunto de músculos, nervos e ossos que nos ajudam a falar e escutar, o que é incrível. E outra coisa incrível, porém um pouco desvantajosa, é o caso dos testículos humanos. Peixes são seres que não regulam a sua temperatura corporal e por causa disso, para eles é uma vantagem ter seus testículos no seu interior, na região peitoral. Lá dentro, a temperatura varia menos. Porém, já humanos são capazes de manter uma temperatura corporal regulada e relativamente alta. Inclusive, alta demais para o desenvolvimento ideal dos espermatozoides. Por isso nós temos testículos externos, lá embaixo, em um lugar mais fresquinho. E o que é mais impressionante é que durante a nossa fase embrionária, nós não formamos os testículos lá no lugar certo. Eles são formados dentro do corpo, na região peitoral, assim como em peixes. E só daí é que eles migram para baixo, atravessando assim a parede corporal, até chegar na sua devida posição externa. E esse caminho não é só desnecessário, mas ele também causa prejuízos pro resto da vida. Por causa desse trajeto que atravessa a parede corporal, nós homens cisgênero temos aqui embaixo, por onde os testículos passaram, uma espécie de cicatriz, um lugar enfraquecido. E essa região da parede corporal é mais suscetível a simplesmente se romper e assim acabar fazendo com que uma pequena parte do intestino acabe escapando um pouco para fora, formando um calombo que pode doer. E hérnia é como essa condição é conhecida. Ou seja, se você fizer força demais para levantar algo muito pesado e acabar ganhando uma hérnia por causa disso, você pode culpar o fato de você ser um peixe. Ai, meu Deus do céu, maldito Gloob Gloob! Pois é, mesmo que isso possa causar problemas, parece que os nossos corpos tendem a passar por etapas ou processos embrionários parecidos com a de peixes e outros animais. E não foi à toa que foi criada a teoria da recapitulação. Ela diz que todos nós passamos pela nossa vida de embrião por uma recapitulação do nosso passado evolutivo. Nós passamos por um ser unicelular, uma versão adulta de um ancestral invertebrado multicelular, de um peixe, anfíbio, réptil, até chegar no produto final, que é um ser humano. Que é uma história muito bonita, cativante e tal, mas é uma pena que ela é só uma mentira. Ela foi descoberta como sendo falsa. Mas antigamente os defensores da teoria da recapitulação acreditavam que a evolução funcionava apenas acrescentando novas etapas ao fim da vida de um organismo. Mas as coisas são mais complexas do que isso. Veja o axolotl, por exemplo. Ele possui um ancestral salamandra que, enquanto jovem, possuía brânquias externas e depois, na fase adulta, elas passavam a ser
internas. Mas o curso evolutivo do axolotl fez com que ele mantivesse essa característica juvenil e mesmo como adulto ele permanece com brânquias externas. Ou seja, no fim das contas a evolução fez com que uma etapa fosse perdida ao invés de acrescentada. Não existe essa de passar por uma fase adulta dos seus ancestrais. Você nunca foi a versão adulta de um réptil, anfíbio, peixe ou sei lá o que. O embrião desses animais todos, incluindo da gente, pode de fato ser até bem parecidos em certos momentos da vida. Mas você nunca foi uma versão adulta de espécies ancestrais. Aí Marcelinho, se lembra daquela época que a gente era um sapo, meu irmão? Caramba, ô época boa, sem preocupação, aí dentro. Os animais possuem fases embrionárias parecidas, mas ao longo do desenvolvimento cada espécie vai divergindo umas das outras, até formar o seu próprio e único estágio adulto. Cada animal de um mesmo grupo pode ter uma aparência bem diferente, mas eles têm um mesmo plano corporal, que vem do embrião. E claro que quanto mais aparentados, maior vai ser a semelhança do plano corporal. Veja, por exemplo, como a nossa mão é parecida com a de um chimpanzé, gorila ou até um orangotango. Todos nós temos um polegar opositor que é muito útil para agarrar e manipular objetos, porque afinal nós somos parentes relativamente próximos. Todos nós somos primatas. Agora olha só a nossa mão em comparação com a pata de um gato. Bom, já parece bem diferente, mas pelo menos dá pra ver que ambos possuem 5 dedos, né? E não é só isso, mas cada porção dessa pata possui uma parte respectiva, correspondente na nossa mão. Assim como a asa de um morcego ou de uma ave, a nadadeira de uma baleia ou a pata de um cavalo. Todos possuem a mesma estrutura básica. Pois é, mesmo que esses membros desempenhem funções totalmente diferentes e não se pareçam em nada um com o outro, eles são órgãos homólogos. Eles partiram de um ponto similar quando eram embriões. Até mesmo um cavalo que nem sequer tem dedos, quando era um embrião, ele possuía 5 deles, assim como eu, você e todos os outros mamíferos, aves, répteis e anfíbios. Mas também é claro que isso tem um limite, não é tudo que é homólogo a uma mão humana. A pata de um inseto, por exemplo, possui uma origem biológica e evolutiva diferente. Ela surgiu de maneira independente. Por isso que a nossa mão e a pata de um inseto não são homólogos, mas são órgãos análogos. Tá, ok, mas e a nadadeira de um peixe? Será que ela é homóloga? Será que possui a mesma origem que a nossa mão? Será que nós somos peixes? Se você comparar os ossos do seu braço com a nadadeira de uma tilápia, por exemplo, você vai ver que não existe uma correspondência. Mas apesar disso, existe algo ainda mais fundamental: os genes. Às vezes, quando aprendemos genética na escola, temos a impressão de que um gene é responsável por fabricar uma proteína que vai no fim dar origem a uma característica em particular. Não, pera, eu que sou azão, você é azinho, por isso que eu sou bonito e você parece o tiririca. Mas isso não é normalmente o caso. Na maioria das vezes, uma única característica é feita por vários genes e cada um deles pode influenciar como o outro funciona no meio dessa história. E ainda podem existir genes que a principal função não seja criar proteínas para a construção, mas para a regulação do funcionamento de uma cascata de outros genes, tendo assim um enorme poder de influência, como é o caso do gene Sonic Hedgehog. Ele tem o mesmo nome do personagem de videogame. E ele é capaz de estimular a proliferação celular e formação de elementos ósseos, além de ser fundamental para o estabelecimento do plano corporal. Ele é o encarregado por sinalizar na fase embrionária onde os membros de um organismo vão se formar e até quantos dedos cada um deles vai ter. O gene Sonic Hedgehog faz parte do que une todos os vertebrados, incluindo você e peixes. E a estrutura óssea da nadadeira de uma tilápia pode não ser nada parecida com a do nosso braço, mas por trás dos dois casos há o mesmo gene. Há milhões de anos, peixes que viviam em pântanos com águas rasas tiveram que se adaptar à necessidade de ter que sair um pouco do meio aquoso de vez em quando. E isso fez com que surgissem nadadeiras fortes, que conseguissem sustentar o peso do corpo e arrastá-lo na terra seca.
como foi o caso do Tiktaalik. Esse é um animal conhecido por ter dado literalmente um grande passo evolutivo. Ele foi um dos responsáveis pela transição da água para a terra. Nele, o seu gene Sonic Hedgehog se alterou para criar o que viria a ser a mesma estrutura básica que encontramos em todos os anfíbios, répteis, aves e mamíferos, incluindo você. O gene Sonic Hedgehog fez com que o Tiktaalik desse os primeiros passos. Depois, o gene se alterou para que surgissem outros animais, que foram depois capazes de correr, voar e até mesmo voltar a nadar na água de novo. E claro, esse mesmo gene fez com que surgisse uma estrutura que ia para sempre mudar profundamente o mundo: a mão humana. O nosso cérebro certamente é a máquina mais complexa e poderosa que conhecemos, mas o que seria dela se não houvesse algo para tornar pensamentos algo concreto, para tornar sonhos uma realidade? Se a nossa espécie conseguiu construir civilizações, curar doenças, ir à lua e escrever cartas de amor, foi tudo por causa de uma única estrutura: a mão humana, que talvez é uma das maiores provas de que você e peixes possuem muito em comum. Antigamente se criavam grupos de seres vivos baseados na sua aparência, mas hoje usamos a genética e evolução também para ajudar nisso. Você não só tem genes em comum com peixes, mas também compartilha o mesmo passado evolutivo. Vocês possuem um ancestral comum. E para que um grupo tenha algum valor evolutivo, é sempre necessário que se inclua o ancestral comum e todos os seus descendentes. Caso isso não seja feito, evolutivamente falando, esse grupo não existe. Agora veja como estão relacionados os peixes cartilaginosos, os peixes ósseos, os peixes pulmonados e os tetrápodes, que é onde estamos. O que nós chamamos comumente de peixes, na verdade, é um grupo que não inclui todos os descendentes do seu ancestral comum. Então, das duas uma: ou esse grupo que nós chamamos de peixes não existe, ou então você é um peixe. Eu sei, isso é chocante. Talvez você precise de um tempo para digerir isso. Quem sabe um dia inteiro, tipo umas 50 horas. Clique bem aqui para saber por que um dia na Terra dura 50 horas. Vai lá ver por que te enganaram até agora. E se você quiser saber como que genes de peixes criaram ciclopes, basta você escutar o nosso podcast exclusivo para apoiadores do canal, como a Maíra, que tá aí mostrando que ela pode ser um peixe, mas queria mesmo ser um passarinho. É brincadeira. Ou não, né? Vai que. Oh, mas sério, a Maíra, além de se garantir nos desenhos, ela acredita no ponto em comum e na sua mensagem. Então, muito obrigado por isso, de verdade. E se assim como ela, você quer também aparecer aqui no fim do vídeo, ter acesso ao nosso grupo e podcast exclusivo, basta você clicar bem aqui e se tornar também um apoiador do maior canal de divulgação científica do Nordeste. E é isso aí, minha gente. Até a próxima segunda. Tchau!